Boa noite, meus amigos, tudo jóia? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal das terças-feiras à noite para bater um papo sobre endocrinologia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rim, e rim tem muita relação, especialmente quando nós falamos em doença renal do diabetes. Então, por isso que hoje o rim entra também na área da endocrinologia, né? É muito comum que nós avaliemos exames de função renal, acompanhamos a perda da função renal de alguns pacientes e tentamos evitar ao máximo que isso aconteça. Quando as pessoas pensam em perda do funcionamento renal, a primeira coisa que vem na cabeça é que pode acontecer uma redução do volume da urina, alteração de um exame no sangue chamado de creatinina, mas uma alteração muito precoce que poucas pessoas sabem é que pode haver perda de proteína na urina. E nós fazemos a dosagem dessa quantidade de proteína para fazer uma detecção precoce de uma lesão no rim do paciente. E se essa perda de proteína for persistente, nós falamos que aquele paciente tem uma doença renal crônica. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês qual o racional da dosagem dessa proteína na urina, como que nós fazemos esse exame e quais os valores que nós temos que considerar como lesão dos rins e como o paciente deve se portar e se tratar nessa situação. Vamos começar explicando que cada rim, que nós pensamos sempre em rim, filtração, eliminação de urina. Cada rim é composto por mais ou menos 1 milhão de mini rins, vamos dizer assim, que são as unidades funcionais do rim. Cada rim é composto por 1 milhão de mini filtros, que são chamados de néfrons. E cada um desses néfrons é mais ou menos o quê? É uma cápsula que passa um vasinho de sangue dentro, como eu coloquei aí na imagem para vocês. É como se fosse, aqui para ficar um pouco mais claro, cada um desses néfrons é como se fosse uma peneira e o vaso sanguíneo que passa por dentro dele, imagine como se fosse um novelo de lã. O sangue ele passa por dentro desse vaso sanguíneo e parte do líquido que está ali junto com o sangue, ele é extravasado para a peneira. Claro, a peneira tem as frestas, né, muito fininhas, muito pequenininhas. Então, passa líquido, passa sódio, passa potássio, passa glicose, mas moléculas maiores elas não conseguem passar pelas frestas da peneira, né, que são células que envolvem aí o novelo de lã, né, como se fossem dedinhos de luva mesmo. Então, a peneira ela serve para restringir a passagem de moléculas maiores que poderiam machucar o rim. Nesse caso, quando o paciente tem pressão alta ou diabetes, o que acaba acontecendo? Existe uma grande pressão dentro desses vasos sanguíneos, dentro dessa peneira. Isso faz com que extravase mais líquido para fora da peneira. Esse líquido ele vai ser filtrado, ele vai ser reabsorvido, mas ocorre uma lesão dos poros da peneira, como se essa pressão aumentada fizesse mais força e esses buracos da peneira eles fossem se alargando e por isso começa a ter um aumento dos buracos da peneira que permite a passagem de moléculas maiores. E uma que merece destaque é uma proteína chamada de albumina. Por isso que nós dosamos a albumina na urina do paciente para avaliar lesão dos rins. Lesão que se perpetua por mais de 3 meses, nós chamamos de lesão renal crônica. Agora, a albumina ela é um marcador de que o rim está sendo machucado, certo? Mas ela por si só, quando passa, né, por esse filtrado e ela atravessa todo o encanamento do rim, vamos dizer assim, ela machuca as células do rim por onde ela passa. E parte dela também é reabsorvida. O rim, ele puxa muita coisa de volta para o sangue depois que é filtrado. E nessa passagem, a albumina machuca as células do rim, fazendo com que tenha inflamação e as cicatrizes que vão impedindo com que o rim tenha uma capacidade de filtração normal. E o paciente ele vai perdendo o funcionamento renal quanto maior a quantidade de albumina que ele tem na urina. Rodrigo, mas como que funciona para a gente pedir essa albumina, né? Tem que colher exame o dia todo, você pede exame albumina na urina? Não, gente. A maneira correta de você solicitar esse exame, hoje, o nome mais correto é relação albumina-creatinina urinária.
e nós consideramos valores normais abaixo de 30 miligramas de albumina por grama de creatinina. Tá? Esse é o valor considerado no mundo inteiro como um valor dentro da normalidade. Se perde um pouquinho de albumina pela urina, mesmo em situações normais, isso é aceitável. Valores acima disso estão demonstrando claramente que existe uma lesão do rim, ele está sendo muito machucado, perdendo mais albumina, e isso com certeza, além de ser um sinal de que o rim está sendo machucado, vai agravando o funcionamento renal, vai piorando a capacidade dos túbulos de filtrar e gerando inflamação e fibrose. Então a maneira mais correta é que a gente pede esse exame chamado de RAC, né? Relação albumina-creatinina urinária. E um nome antigo, que às vezes é muito utilizado ainda, muito conhecido, era um nome chamado de microalbuminúria. E nós pedimos tanto esse exame, né, que é o mesmo, numa amostra de urina isolada. Então é um potinho de xixi só, não tem que colher urina do dia todo para a gente fazer essa detecção precoce. Rodrigo, mas eu sempre vi que para avaliar o funcionamento do rim, a gente pede aquele exame de creatinina do sangue, que quando ele começa a subir, é um sinal de que o rim não está legal. Isso é verdade. Mas antes da creatinina se elevar, o rim já começa a perder proteína em pequenas quantidades e isso pode ser detectado de maneira precoce. E como tratar essa perda de proteína na urina? Vale lembrar que isso pode ser reversível, né? O rim ele pode se curar dessa perda de proteína e ela parar de machucar o rim. Quais os principais fatores que levam à perda de proteína na urina que nós temos hoje? Pressão alta, que está descompensada, diabetes, que está descompensado, e pacientes com colesterol alto, né? São as causas mais comuns. Então, o que nós precisamos fazer para proteger melhor esse vaso, os vasinhos sanguíneos aí do rim, para que tenham menos pressão ali naquele vaso que filtra no glomérulo, né, no néfron? Controlar a pressão arterial do paciente. Então, se você tiver pressão alta, a pressão tem que estar legal para proteger o rim. Controlar o diabetes, porque se a glicose está alta, ela vai machucar mais ainda o rim. E controlar o colesterol, né? Provavelmente tomar medicação para que ele fique em níveis bem baixos e para que as placas de gordura também não inflamem, não agridam aí os néfrons, né? Esses mini rins aí que são cerca de 1 milhão por cada rim, e é aí onde é feito o processo de filtração das substâncias. Eliminam-se algumas substâncias que não são importantes e outras são filtradas e reabsorvidas também por essas unidades. Pessoal, a mensagem que eu queria deixar no vídeo de hoje para vocês: se você tem pressão alta ou diabetes, é essencial que você faça a dosagem desse exame, mesmo que você não tenha sintoma nenhum, porque não dá sintoma, é uma alteração geralmente muito discreta. A pessoa perdendo pouca quantidade de proteína na urina, ela não sente absolutamente nada. Isso só vai ser acusado no exame. Grandes quantidades de proteína, o paciente poderia ter outro quadro clínico, mas não é o habitual. São perdas pequenas, mas que vão machucando o seu rim sem você ter a menor ideia do que está acontecendo. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado um pouco com essa questão da dosagem, né? Da relação albumina-creatinina urinária, um exame extremamente importante que você deve solicitar aí, se for diabético, uma vez ao ano pelo resto da vida, para estar sempre monitorando aí a saúde do seu rim, se o diabetes não está comprometendo ele, mesmo que os exames não estejam tão alterados. Beleza, gente? Espero que eu possa ter ajudado um pouco com essa questão da relação albumina-creatinina. Ficou mais alguma dúvida, né? Você queria que eu fizesse um vídeo sobre algum outro tema? Não tenha vergonha, não deixe de escrever aqui embaixo. Para mim é super importante esse feedback de vocês. Estou aberto a sugestões, né? A gente sempre está querendo melhorar. E claro que o conteúdo que eu trago aqui todas as semanas é sempre para agregar, para orientar vocês, né? E é com muito prazer que eu recebo sugestões aqui. Fiquem à vontade. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha. Para mim é super importante esse feedback. E a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Combinado? Um abraço para vocês, pessoal. Uma ótima semana e até a próxima.